chegou agora há pouco, provando que no jornalismo tudo pode mudar a todo momento. Vejam a informação que apareceu agora de manhã. Flávio Dino intimou 21 partidos a terem de explicar destino de emendas parlamentares. Ou seja, mais uma vez é o ministro do Supremo aparecendo com uma decisão que diz respeito a emendas parlamentares, ele que já habita esse assunto desde agosto do ano retrasado. Logo ali depois de ter chegado no Supremo, já exigindo a tal da transparência e rastreabilidade para o uso de emendas parlamentares que são legais, que são ok as emendas, porém nós estamos falando sobre o uso inadequado. E já temos aqui o documento, inclusive, hein? O senhor ministro Flávio Dino, temos aqui o despacho e, mais importante do que isso, temos o Theo Cury para compreender com a gente e explicar tudo isso. Eu tenho aqui o meu espelhamento comigo para eu mostrar para vocês. Espera aí que está aparecendo. Ali, pronto, agora sim. Em decisão do dia 14 de julho de 2026, ressaltei que a proposição e a deliberação sobre emendas parlamentares constituem prerrogativas inerentes ao exercício do mandato parlamentar. Ontem mesmo a gente compartilhou com vocês aqui a regra e ele inclusive trouxe um exemplo. Se um parlamentar, até voltando aqui para mim rapidamente para eu lembrar esse trecho, ele disse no documento de ontem, se um parlamentar tem direito a um apartamento funcional, um apartamento, né, que é uma ajuda de custo, ele pode destinar esse apartamento para outra pessoa? Ele pode alugar esse apartamento? Então, o ministro fez um contraponto, um paralelo, até citando a fala de um ministro anterior que já fez parte da corte, para fazer um paralelo em relação a emendas parlamentares. Por isso, esta informação neste documento, vamos voltar lá para ele. Inerentes ao exercício do mandato parlamentar, competindo exclusivamente aos membros do Poder Legislativo, no curso de seus mandatos. E vou chegar até esse ponto final aqui e trazer o Theo Cury para a conversa, para a gente compreender. Esta premissa, cumpre destacar, foi igualmente adotada pelo próprio Legislativo na formulação das medidas destinadas ao aperfeiçoamento desses mecanismos de transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares. Theo Cury, traduza-nos, por favor, o que está acontecendo. O que está acontecendo foi tomada essa decisão pelo ministro Flávio Dino, aquela que suspendeu, que congelou os bens do Valdemar Costa Neto, depois do Eduardo Cunha. O Valdemar Costa Neto deu uma série de declarações, deu entrevista à CNN, deu entrevista a outros veículos, entrevista, por exemplo, à Globo News, e é esse trecho específico que o ministro menciona na decisão. Ele fala o seguinte, que indagados se dirigentes partidários interferem na destinação de emendas parlamentares, o Valdemar Costa Neto respondeu afirmativamente. Na ocasião, afirmou ainda que outros presidentes de partido, Elisa, também indicam emendas parlamentares. Esse é um ponto importante porque ele dá um gatilho para o ministro tomar a decisão que ele toma. O Flávio Dino, e a gente inclusive conversava sobre isso, sobre até onde vai a legislação para permitir que um presidente de partido dê essas indicações ou não dê essas indicações. No item 4 dessa decisão, o ministro Flávio Dino, ele diz o seguinte... Vou lá com você então. Item 4, página 2. Isso. Ele diz o seguinte... O senhor Valdemar Costa Neto é um político de destaque e preside um dos maiores partidos brasileiros. Logo, as suas afirmações públicas merecem atenção. Caso procedentes constituem uma novidade relevante nesses autos, que tramitando desde 2021 não contém registro dessa modalidade de emendas ao Orçamento Geral da União. Isso é, emendas de titularidade ou cedidas ao presidentes de partidos políticos. E aí, o que ele faz? À vista do exposto, intimem-se os presidentes de todos os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, lista todos os partidos, para que no prazo de 10 dias úteis prestem informações acerca da eventual definição, gestão, distribuição ou operacionalização de emendas parlamentares por parte da presidência dos partidos políticos. E aí... Elisa, se a gente puder baixar ali para a página 3, com certeza. Ele menciona... É que é tanto partido que haja linha para dar conta de tanto partido. Muito 21 partidos, prazo de 10 dias.
E aí estou chegando ali embaixo, Nesse ponto específico, tem todas as perguntas que ele quer que sejam respondidas. Opa, o questionário já está aqui. Então já tem. Se o presidente do partido dispõe de cotas, reservas ou qualquer outro mecanismo de alocação de emendas parlamentares, em caso positivo, sua natureza, finalidade e abrangência. A quem compete autorizar e deliberar sobre a utilização? O fundamento jurídico normativo que embasa a prática, o instrumento por meio do qual esses mecanismos são formalizados, se há normas, atas ou similares, e por fim o procedimento efetivamente adotado para destinação e definição e destinação dos respectivos recursos por parte dos presidentes dos partidos. Ou seja, no final das contas, o que aconteceu? Valdemar Costa Neto foi se defender dizendo, olha, eu fiz, mas não sou só eu que faço, todo mundo faz. Aí o Dino falou, então todo mundo vai ter que se explicar. Em linhas gerais, a decisão diz isso e agora questiona os presidentes, os dirigentes dos outros 21 partidos. Pois é, e aí fica até essa dúvida, e vou chamar a Larissa Rodrigues aqui para conversa, para que, Larissa, a gente vai conversando e se você quiser citar um trecho específico, você me diz e a gente já vai aqui na parceria colocando em tela esses trechos. Fica até uma dúvida aqui sobre a gerência do Congresso Nacional naquilo que diz respeito ao trabalho de organização da liberação dessas emendas, porque pelo que nós estamos entendendo, a dúvida, o questionamento, a exigência do ministro é em cima dos partidos e não exatamente também da gerência do próprio Congresso, de não, na hora que a gente libera de tal maneira, a gente não pode liberar diretamente. Então, tem aí muitas dúvidas, né, sobre esse rito. O fato é que o ministro do Supremo está exigindo que 21 partidos se expliquem sobre essas regras. Se você perdeu essa conversa na linha do tempo, lembremos aqui, fim de semana passado, a gente teve todo o caso envolvendo Valdemar Costa Neto e Eduardo Cunha, porque teve aquele debate em cima da utilização do repasse de emendas e Valdemar, inclusive, em entrevista aqui para a CNN Brasil, viabilizada pelo Gustavo Uribe, disse assim, isso é muito natural, como o Theo falou, todos os presidentes de partido fazem, algum parlamentar que eventualmente ou não sabe direito para onde destinar ou tem dúvidas, consulta a mim, presidente de um partido, e eu vou dizer, olha, diante das dezenas de prefeituras que nós temos, tal prefeitura está precisando de tal coisa. Ele disse que essa função dele como presidente partidário e esse alcance, a capilaridade, a influência que ele tem, por isso que ele era consultado e fazia essa indicação, que era natural e que faz parte da função do presidente do partido. E aí é o que a gente discutia ao longo da semana. Tem algum arcabouço normativo que justifica, que possa justificar, embasar uma decisão como essa? É o que o ministro Flávio Dino, entre outras coisas, quer saber com essas perguntas todas. Inclusive, eu estava conversei sobre isso com o Theo Cury e com o Yuri Pita. E aí o Yuri Pita estava explicando aqui, porque na hora de tantas regras, onde é que está na lei, né, a responsabilidade? A lei que diz respeito ao TSE, ou a lei dos partidos, ou a Constituição Federal, como é que organiza isso? E o Yuri Pita, nosso âncora do 360, estava compartilhando aqui até a ordem, que o mais forte é a Constituição Federal, depois vem a lei dos partidos, depois vem o TSE e os estatutos. Mas é no estatuto que deve haver essa detalhação maior sobre o repartimento, né, de emendas parlamentares. Notícia deste momento, portanto, 10h48, Flávio Dino intimou 21 presidentes de partidos sobre emendas parlamentares. Larissa Rodrigues também está com a gente neste nosso Breaking News. Larissa, bem-vinda. Tudo bem, Elisa? Desculpa, eu fui falar, veio uma tosse, acabamos tendo que dar uma adiada, mas vamos lá. A gente, né, esperando e lendo essa decisão de hoje do ministro Flávio Dino, e eu queria trazer um pouquinho o porquê que a gente agora tenta entender essa decisão que vem aí depois de outras decisões, como o Theo falou, voltado não só para o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, mas para vários questionamentos do ministro do Supremo Tribunal Federal a outros ex-deputados, a deputados e principalmente as conhecidas emendas de comissão. Lá no meu blog, inclusive, desde ontem a gente tem uma análise mais aprofundada, quem quiser dar uma olhada depois, explicando por que são consideradas as emendas de comissão atualmente
o novo orçamento secreto. Vamos voltar lá no final de 2022, aquelas emendas conhecidas como emendas de relator, no código era RP9, quando a então ministra Rosa Weber vem e determina que não poderia mais ter esse tipo de repasse, porque naquele momento as emendas de relator, elas eram liberadas sem que houvesse o nome do parlamentar que fez essa liberação. Era apenas o nome do relator do orçamento responsável por bilhões de reais. Depois dessa decisão, o que a gente vê acontecer agora é com as chamadas emendas de comissão, algo muito parecido. A gente tem, para ser mais clara, diversos tipos de emenda dentro do Congresso Nacional. E eu gosto sempre de fazer esse adendo. As emendas parlamentares como um todo são considerados um instrumento muito importante, porque ela faz que o dinheiro chegue nas pequenas cidades de onde saem esses deputados e esses senadores, que para o Executivo entender a necessidade dessas cidades às vezes é difícil. O problema é como essas emendas vêm sendo usadas. A percepção do Supremo Tribunal Federal, como também de especialistas com quem eu ando conversando, é que essas emendas de comissão, elas são muito parecidas por faltar transparência, como acontecia na época do orçamento secreto. A gente tem as emendas individuais que cada parlamentar manda, aí tem o nome do deputado, o nome do senador. Essas, hoje em dia, elas têm mais transparência, porque se não chegar aonde tem que chegar, sabe quem é o responsável. As emendas de comissão são as emendas que aquela comissão de saúde, comissão de educação, até mesmo a comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que a gente fala muito aqui no ar, responsável por diversas análises, tem direito. O problema é que essas emendas agora estão saindo em bilhões. Antes, na época do orçamento secreto, não representava quase nada as emendas de comissão. Era ali 200 milhões diante de um orçamento enorme. Agora, este ano, só este ano, nesse primeiro semestre, a gente teve 7 bilhões, passando de 7 bilhões de emendas de comissão. E é essas que há um questionamento do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Sai assinado como emendas de comissão, ou a comissão assinou como um todo, o presidente, o colegiado, aí não sabe quem foi, ou o líder do partido. Então sai ali, aprovado pela liderança. E no entendimento do Supremo Tribunal Federal, e fica claro, nem mais essa decisão do ministro Flávio Dino, é que quando sai assinado em nome de liderança, não sabe se foi só o líder do partido que liberou bilhões ou se está sendo terceirizado, como agora nesse questionamento. Liderança, mas no fim das contas, o líder está sendo usado para mandar emendas, para mandar esses bilhões de reais, muitas das vezes pelos presidentes do partido, por ex-deputados, como no caso de Eduardo Cunha, e no fim das contas são bilhões. Então agora, para encerrar, é importante eu destacar, eu tenho ouvido que o Supremo Tribunal Federal tem uma tendência de pôr fim a essas emendas de comissão por falta de transparência, mas ninguém aposta que isso vai acontecer esse ano, no ano eleitoral, Elisa. Larissa Rodrigues explicando, trazendo um olhar em cima das emendas de comissão e essa grande interrogação de se são o novo orçamento secreto. E no meio disso tudo, a decisão de Flávio Dino de exigir que os 21 partidos respondam uma série de perguntas sobre como é a governança, como é que é a organização na utilização das emendas parlamentares. Estamos aqui acompanhando, Breaking News na CNN Brasil.